Daí eu voltei pro Brasil, mas com a ideia de falei: "Eu vou juntar dinheiro pra conseguir depois ir lá ficar com a minha namorada", que ela estava lá na época namorava lá na Espanha. Foi quando fiz algumas entrevistas no Brasil, até tentei voltar lá para o Outback, mas eu sabia que o dinheiro não seria o suficiente. É, Foi quando entrou a ideia do cruzeiro, entendi. porque lá no Outback eu conheci uma menina que trabalhava no cruzeiro, e no cruzeiro eles pagam você em dólar, e foi a ideia, eu falei: "Eu vou trabalhar num cruzeiro". Nunca tinha passado por sua cabeça trabalhar em navio antes. Nunca, nunca tenho tontura só de entrar em barco, foi difícil. Mas, assim, daí foi o diferencial de ter tido trabalhado com eu entrei trabalhando no cruzeiro como garçom, então daí tem o inglês, e tem Hum. o fato de eu ter trabalhado como garçom. Então isso me ajudou a conseguir o emprego, né. E cruzeiro é uma coisa que muita gente nem para pensar, né. Para quem fala inglês e tem alguma habilidade, assim, de trabalhar como garçom, o inglês não precisa ser professor de inglês não, né, inglês Não, básico, não, assim, não, já se você tiver um inglês, bom, assim, razoável, é o suficiente. Havia pessoas lá que nem isso tinha. Mas assim, eu optei por ir como garçom justamente pela gorjeta, Hum, porque eu sabia que tinha outros cargos, talvez eu me encaixaria, mas não tinha gorjeta, só tinha o salário fixo. E uhum, como eu precisava de dinheiro muito rápido, eu falei: "Eu vou trabalhar no cruzeiro". uhum. E foi isso que aconteceu, assim, só pra você ter uma ideia, não sei como na época, como que tá hoje, mas tinha mês que como garçom conseguia tirar limpo em uma média de $4.000 a $5.000. $4.000? A Você cinco não mil paga dólares. imposto não, né, trabalhando Não, de porque o cruzeiro você tá como se fosse um paraíso fiscal. hã. Cada um dos cruzeiros, eles têm uma bandeira, por exemplo, onde na empresa no qual eu trabalhei, a Royal Caribbean, na paraíso fiscal de Bahamas. Hum, Então, tudo que você ganha é livre de imposto. Tudo isso seu. é bom. E aí tem cassino Tem lá. tudo, tem tudo. Então, assim, eu optei, como eu falei, eu optei por trabalhar como garçom, mas teve amigos que trabalhavam como chefe de cozinha, outros trabalhavam nos shoppings que tem dentro, lá dentro, outros trabalhavam como fotógrafo, dançarino, no cassino, outros trabalham como DJ. Assim, tenho amigos que trabalhava tipo, como chefe, e depois ele foi promovido, porque você tem essa possibilidade de crescer dentro do navio cruzeiro. E ele saiu de lá trabalhando como DJ. E aí, o cruzeiro é por temporada, né, eu acho que você fica Temporada. quanto tempo? É por contrato. Hum. Então eu entrei, com um contrato de 7 meses. Às vezes pode estender um pouco mais, 8 até 9, dependendo de qual é a temporada, mas o que fez a diferença de eu talvez ser aceito, é porque a Royal Caribbean, nesse navio onde que eu iria trabalhar, ele iria fazer metade temporada europeia e metade temporada, na América do Sul, Uhum. mais exclusivamente no Brasil. Então, eu por ter português, eles irem com o navio lá para o Brasil, por eu falar português, talvez eu tive uma facilidade de ser contratado. E são quantas horas por dia que você trabalha? Então, quando a gente fala de cruzeiro, é muito importante saber de qual empresa que você vai trabalhar. Eu trabalhei na Royal Caribbean, que vamos dizer que entre todas as empresas é a que não explora muito a pessoa, né? Então eu trabalhava em média, vamos dizer, umas 8, 9 horas por dia, Hum. tá? Que às vezes podia ser um pouquinho mais, mas essa era a média, 8, 9 horas por dia. Por quê? Eu trabalhava no café da manhã, que seria, vamos dizer, acordava às 6, então por volta das 9, 9 alguma, até às 10 horas eu já estava livre. Se eu tivesse em alto mar, eu teria que trabalhar na parte da tarde e depois na janta. Mas se o navio ele tivesse um porto, eu trabalhei no horário da manhã, e depois, nessa parte da tarde, eu teria meu tempo livre, eu podia fazer o que eu quisesse. Se eu quisesse ficar no navio, eu ficava. Se eu quisesse sair, eu saí. Eu fazia o que eu quiser. E depois só teria que voltar para trabalhar na janta. Então existe uma areazinha de lazer Sim, ali. sim, sim, é muito legal, assim, a estrutura é muito boa. Assim, por isso que eu falo da experiência que eu tive com a Royal Caribe, que foi ótima, porque tem uma estrutura muito boa de você trabalhando como funcionário. Hum. Sim,
tem uma parte de lazer incrível. Incrível. Claro, você não tem acesso ao mesmo que uma pessoa no. Um guest vai ter, né? Um hóspede vai Claro, ter, claro. mas e outras coisas tem muita coisa. Nosso salão de jogos, a gente fazia bingo, fazia evento, cada dia tinha uma festa diferente, Hum. assim, e era muito legal. Imagina, a primeira vez a gente fez Ilhas Gregas, então um dia eu acordava, eu tava em Santorini, outro dia eu acordava, eu tava em Mykonos, outro dia eu tava em Atenas, cara, É. e ainda ganhando por isso. E não precisava dormir lá, porque ia pra ser caro, né? Então Sim, você sim, tinha que ir, exatamente. aproveitava ali. Só tinha que se ter a preocupação de voltar pro cruzeiro antes do navio ir embora, que senão você fica, né? É verdade. Eu já passei por uma situação dessa. Deixa eu falar. E aí, então você trabalhou, conseguiu mesmo juntar uma grana aí? Consegui juntar uma boa grana. Até quando eu fui pro Brasil, tive o privilégio de conseguir custear tanto a minha mãe como o meu irmão para que eles viessem no cruzeiro onde eu estava trabalhando. A Caramba. gente foi para Búzios, no Rio de Janeiro, São Paulo, Búzios. E eles tiveram a experiência de ir num cruzeiro, eu nunca tinha ido num cruzeiro, e assim, é legal porque, assim, realmente você ganha muito bem. No entanto, tem um prazo de validade, né? Eu acho que você não consegue, pelo menos eu não iria conseguir ficar, sei lá, no máximo que eu iria conseguir, uns 4 anos, né? Essa é a minha experiência. Por quê? Porque tem certos momentos, por exemplo, um companheiro de quarto, que ele era chefe de cozinha, que ele já devia ter, sei lá, seus 40 quase 50 anos, estava trabalhando há 15 anos na empresa, e ele perguntou, quanto tempo você tá? Eu falei, não, acabei de entrar faz pouco tempo, e você? Ele falou, já tô 15 anos. Ele falou, por mais que eu queira, eu não posso sair mais daqui, porque praticamente ele era da Filipinas, então o dólar ainda era mais valorizado para ele, né? Eu falei, Sim. cara, eu não consigo, porque se eu tentar, como que eu vou custear a vida da minha família? E ele falava, teve noites que eu acordei de madrugada com ele chorando, falando com a família pelo telefone. Tipo, cara, um marmanjo, por quê? Porque perdeu, sei lá, aniversário da filha, Natal não tá com a família, a graduação da festinha da escola da filha não tá lá com eles. Então, assim, cara, é meio complicado, é punk de Uhum. você ver essas situações e meio que você fica o escravo do dinheiro. Porque financeiramente é muito bom, Uhum. mas por outro lado, você ganha, aquele dinheiro que você ganha é para custear a vida dos seus familiares, mas você não tem a possibilidade de desfrutar da sua vida com os seus familiares. É, e é aquela coisa, né, que se a pessoa eh, for talvez cabeça Uhum, em pé e falar assim, olha, eu vou fazer isso aqui por um tempo, juntar uma grana que aí vai acontecer tal coisa. uhum, Se bem que assim, não sei a situação lá na uhum, Filipinas, mas para um brasileiro uhum, médio, comum, uhum. dá para ele pegar aquilo ali e alavancar, né? Sim, Falar assim, vou sim. trabalhar aqui uns 3 anos, vou me fuder três Sim, anos e aqui. esse era o legal, que muita gente que eu conheci lá no Cruzeiro tinha essa mentalidade. Por exemplo, a minha ideia era, eu quero juntar dinheiro suficiente para depois eu ir para Espanha até que meus documentos fiquem prontos para eu viver lá com a minha esposa. Tinha outras pessoas que falavam, não, eu quero juntar dinheiro porque eu quero fazer um curso tal que só tem lá no Canadá. Tem um amigo meu que ele já estava morando lá no Canadá, que foi com o dinheiro do Cruzeiro que ele foi para lá. Ah, tem um outro quero montar uma empresa. Hum. Assim, Quero construir alguma 10 coisa. kitnets, que seja, né? Assim, se você colocar na sua cabeça, eu vou trabalhar tanto tempo e para com esse objetivo, você consegue. Mas isso aí vai da cabeça de cada um, né? Infelizmente, essas pessoas, esse cara, esse chefe de cozinha que eu usei, ele tinha essa situação. O cara falar, pô, eu vou me sustentar, vou ser solteiro, se Uhum, bem que, né, tinha namorado e tal, mas solteiro, assim, na época, uhum, sozinho, uhum. tudo bem. Agora, realmente, você trabalhar ali, você tem que custear a vida de 3, 4 pessoas, é meio complicado, né? Complicado, É, é complicado. mas é. E aí, você ficou, então, 7 meses, Né, fiquei sete, conseguiu, 8 meses mais ou menos, juntei o conseguiu dinheiro. juntar quanto? Ah, A galera gosta de saber dinheiro. acho que nesse tempo, eu acho que deu pra juntar mais ou menos acho que uns US$ 20.000. Pô, é grana, hein? É, É. consegui juntar. Se você Mas for assim, parar pra pensar, você trabalhar em real pra juntar US$ 20.000, cara, nesse, num nesse, trabalho normal, nesse período de tempo é muito complicado. é Muito difícil. complicado. Então, daí a minha ideia era, eu junto essa grana,
porque depois eu convertendo para euro, vamos dizer, não vai estar tão diferente como se fosse o real pro euro. E até que minhas documentações saiam, eu não quero ficar dependendo dela, né? Não quero Entendi. ficar dependendo dela me custeando. E foi o que eu fiz. Daí, durante o tempo, enquanto esse dinheiro que eu tive guardado foi simplesmente pra gente custear a vida dos dois como se eu estivesse trabalhando Na Espanha. na Espanha.